João Batista teve uma importância fundamental no reino de Deus como precursor do Senhor Jesus. E quando ele resolveu, por direção de Deus, exercer o seu ministério, ele veio para a Judéia, porque ali na Judéia estava Jerusalém e o templo dos judeus. De forma que, não indo para a cidade, mas para o deserto, as multidões o procuravam. E ele pregava sobre o reino de Deus e o arrependimento. E iam ouvi-lo as multidões. Leiamos Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Estes fariseus e saduceus era na realidade a elite religiosa de Jerusalém. Eles faziam parte do sinédrio com tendências diferentes um dos outros, porém com os mesmos objetivos de vida. Eles eram, na sua essência, religiosos, mas também políticos. Os fariseus, no sinédrio, eram os representantes da lei religiosa dos judeus, enquanto que os saduceus, apesar de serem também religiosos, mas eram os representantes políticos do Império de Roma. Eram mais indicados pelas autoridades políticas do Império Romano. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus teve vários confrontos com os escribas e fariseus. Eles perseguiram o Senhor Jesus. Mas também o Senhor Jesus falou a verdade a respeito deles. Por exemplo, o Senhor Jesus alertou sobre o fermento dos fariseus. Mateus capítulo 16, versículo 6. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eram os ensinamentos transmitidos por essa classe religiosa e política dos filhos de Israel. Eles eram considerados como ensinadores das doutrinas sobre o judaísmo daquela época. E o Senhor Jesus, como veio implantar uma nova aliança de Deus com a humanidade, alertava aos seus seguidores, aos judeus, que se acautelassem do fermento ou da doutrina dos escribas e fariseus. Os fariseus, do outro lado, eles murmuravam contra o Senhor Jesus. Se não vejamos Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus e os saduceus, ao ouvirem isto, murmuravam entre si, dizendo: este homem, Jesus, não expulsa
demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. O Senhor Jesus, exercendo com autoridade o seu ministério de poder, e os escribas e fariseus murmurando contra o Filho de Deus, dizendo que o Senhor Jesus exercia o seu ministério não pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo príncipe dos demônios, que era naquela época Beelzebu. Jesus afirmou que os fariseus e os saduceus, hipócritas, eles não serão salvos. E esta lição serve para os dias de hoje. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, doutores da lei, que são os escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino de Deus diante dos homens, porque vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão no caminho, querendo entrar. Veja o quanto o Senhor Jesus bateu de frente com esses religiosos de sua época, o que não é diferente nos dias de hoje. Existem muitos líderes religiosos que acham que têm a chave do reino de Deus e que só vai entrar nos céus aqueles que passarem pelos seus ensinos, pelas suas doutrinas, pelos seus decretos, pelos seus estatutos, pela sua igreja, pela sua denominação, pela sua religião. Então Jesus chama esses que tentam fechar para os homens o reino de Deus de hipócritas. Os fariseus, eles eram avarentos. Lucas capítulo 16, versículo 14. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar do Senhor Jesus. Observe bem essa colocação escrita pelo Dr. Lucas, repetindo Lucas 16 e 14. Eram homens avarentos que só valorizavam as coisas materiais. O interesse religioso do fariseu hipócrita não é a salvação de vidas, não é levar as pessoas ao Senhor Jesus, mas sim tirar proveito da palavra de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, para ganhar dinheiro. É avarento. O fariseu, o saduceu, o escriba, como é classificado nos evangelhos, são avarentos. Por fim, os fariseus se acham melhor do que os outros. Lucas capítulo 18, versículo 11. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de imposto. Se acha melhor do que todo mundo, se acha perfeito. Os outros são miseráveis, são pecadores, não merecem a graça de Deus. Assim age, assim pensa. Os escribas e fariseus hipócritas daquela época do Senhor Jesus, mas também dos dias de hoje. Quero solicitar a você que compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos, conhecidos, nas suas mídias sociais, por todos os meios, através dos seus contatos. Vamos juntos semear a gloriosa palavra de Deus.